Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. O Senhor colocou uma palavra no nosso espírito para essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. Tenho certeza que nesses dias Deus está falando conosco, como igreja, e nós temos ouvido a voz dEle. Então feche seus olhos por mais um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, queremos continuar, Senhor, te ouvindo, continuar percebendo, Senhor, a Tua movimentação, o Teu agir, o Teu querer. Pai, nesses dias onde nós podemos, ó Deus, manifestar, Senhor, o Teu amor de uma forma ainda mais poderosa, Pai. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que nesse momento nos acompanham, Senhor, pela TV Rica. Pai, todos aqueles que estão nas suas casas, Senhor, abençoa-os, ó Deus, derrama sobre eles, Senhor, uma nova porção. Senhor, que essa noite seja uma noite onde o Teu Espírito, Senhor, continue ministrando, Senhor, nosso Espírito. Queremos mais, Senhor, queremos mais de Ti, queremos avançar, Senhor, no Teu propósito. Pai, toma a direção nessa hora, Senhor, governa todas as coisas. Eu me rendo, Senhor, a Ti, me rendo à Tua vontade. Nós repreendemos, ó Pai, todo tipo de ladrão, Senhor, da palavra. Declaramos, ó Deus, que a nossa mente, Senhor, está totalmente ligada, cativa, Senhor, à mente de Cristo. Nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor, de uma forma especial, Pai, não somente com os nossos ouvidos naturais. Manifesta a Tua glória, Senhor. Derrama o Teu querer, o Teu poder e continua, Senhor, fazendo muito mais sobre as nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos. Estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Mesmo assim, vamos dizer de longe, né? De longe, mas de perto, porque estamos ligados pelo Espírito. Eu sei que é um tempo, sim, que nós estamos vivendo, um tempo onde nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E nesses dias de caos, nesses dias de tantas notícias, de tantas movimentações, existe uma movimentação que nós precisamos nos atentar. E essa movimentação é a movimentação de Deus. Tem muita gente movimentando, tem muita movimentação aí do lado de fora, mas existe uma movimentação muito mais forte, muito mais poderosa, e a gente precisa entender. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder aí na sua casa, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 21. João 20, 21, diz assim a palavra: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez esse texto tremendo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Esse é o texto que o Senhor trouxe ao nosso espírito para essa noite, como base. Irmãos, igreja do Senhor, nós temos sim passado por um tempo onde nada como homens podemos fazer, né? Dias em que as maiores potências, vamos dizer assim, governamentais do mundo, com todo o seu poder bélico, com todo o seu poder econômico, nada pode fazer para interromper esse ciclo, esse processo. Dias em que só existe um lugar de paz, e esse lugar de paz se chama Jesus Cristo. Sabe, ele deixou muito bem claro, uma vez, quando ele estava conversando com os discípulos, e ele fala algo poderoso. Ele diz assim, ele diz: eu deixo a minha paz eu vos dou, e não a dou como dá o mundo. E ele diz: não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, nesse texto ele faz menção clara de que existe dois tipos de paz. Existe uma paz que é proporcional a um sistema, porque quando nós falamos de mundo, nós falamos de um sistema, nós falamos de uma cultura, nós falamos
de uma engrenagem que funciona, de um sistema já instalado. E Jesus disse: eu dou a minha paz eu vos dou, e não a dou como dá o mundo. Ele estava comparando a paz que ele podia dar, que ele poderia oferecer, que era uma paz diferente da paz do mundo, que era uma paz diferente da paz do sistema, que era diferente de uma paz que estava relacionada a coisas, que era diferente de uma paz que estava relacionada a estruturas. Porque, meu irmão, é certo de que muitas pessoas sentem momentos de paz quando estão fundamentados em estruturas, quando estão fundamentados em sistemas, quando olham e veem o seu império poderoso prosperando, crescendo. É certo de que existe uma paz ali, mas Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e a paz que Ele dá é diferente dessa, porque a paz que Ele dá não está relacionada a um sistema e a uma estrutura. A paz que Ele dá está relacionada ao seu amor que Ele tem para conosco. A paz que Ele dá não é como essa paz, que se as estruturas quebrarem, se as estruturas se despedaçarem, essa paz vai embora. Não, a paz dele é uma paz que permanece, é uma paz que protege, é uma paz que traz governo do Espírito sobre as nossas vidas. Só existe paz em Cristo, só existe paz no Senhor. Sabe, é importante demais nós sabemos que nesses dias existe uma movimentação invisível. Quase que eu falei aqui para repetir por mão, da direita ou da esquerda. Mas isso é importante a gente repetir. Existe uma movimentação invisível. Existe algo que está acontecendo e que muita gente não está vendo. Existe algo que está acontecendo, uma movimentação invisível, que é uma movimentação no âmbito do Espírito, que é uma movimentação no âmbito do sobrenatural e do invisível. Uma movimentação que as estatísticas econômicas não conseguem captar. Uma movimentação que os dados da saúde não podem captar. Uma movimentação que as mídias, as maiores mídias, não conseguem entender. Uma movimentação invisível que está acontecendo, sim. Uma movimentação invisível que está produzindo, irmãos, algo sobrenatural e poderoso da parte do Senhor. Sabe, Jesus, um dia, tratando sobre essa movimentação invisível, numa conversa com Nicodemos. Nicodemos era um cara importante. Nicodemos era um cara que fazia parte de uma elite num tempo. Era uma pessoa de referência. E era uma pessoa que, ao ouvir as palavras de Jesus, ficou impressionado, mas não teve coragem de se manifestar, porque ocupava um lugar alto na sociedade. Decide então ir conversar com ele às escuras. E Jesus então o recebe. Sabe, eu já começo a aprender aqui, irmãos. Tem gente que não consegue abrir mão, sabe, do seu poder, da sua influência, de tudo que tem, para poder ouvir a Jesus. Só que aí sabe o que acontece? O Senhor permite situações aonde as trevas vêm, aonde o caos se aloja. E aí algumas pessoas, elas procuram ter com Ele. Eu tenho certeza que nesses dias muitas pessoas que não tinham conhecido, não tinham ido até Cristo, estão indo até Ele. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão se rendendo a Ele, sim, que estão indo ouvi-lo, que estão parando para ouvir a Jesus. Nicodemos para ouvir a Jesus, e Jesus começa a conversar com ele. E Jesus começa a falar dessa movimentação invisível. Ele começa a falar dessa movimentação que é contrária às estruturas e a esse esquema do mundo. Ele começa a falar com ele e falar a respeito dessa movimentação que era diferente da qual Nicodemos conhecia. Era totalmente diferente. Em João 3,8 está escrito e diz assim: o vento sopra, Jesus falando, o vento sopra onde quer.
ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, eu vou ler mais uma vez. Olha o que Jesus estava dizendo para Nicodemos: o vento sopra aonde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, existe um soprar do Espírito que é muito real nesses dias. Existe um vento, existe uma movimentação invisível no Espírito. Existe um soprar dele que é muito mais real do que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Existe uma movimentação espiritual, invisível, que é muito mais real do que todas as notícias que você tem ouvido. Existe uma movimentação no Espírito que é muito mais real do que todos os problemas que você tem passado nesses dias. Existe uma movimentação invisível que é muito mais real. De repente, quando você abre a sua despensa e já está faltando alguma coisa, existe uma movimentação no Espírito que é muito mais real do que o desemprego que de repente chegou na tua casa, ou do que o impedimento que você tem de repente produzir, de fazer algo. Existe uma movimentação no Espírito, como o vento que sopra, uma movimentação que é muito mais real do que tudo isso. O problema é que a gente foi treinado a vida toda para nos movimentar somente por aquilo que vemos. A gente foi treinado a vida toda para nos movimentar somente por aquilo que tocamos, por aquilo que percebemos, pelos nossos sentidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nesses dias, mesmo que algumas portas estejam fechando, existe uma janela aberta. E essa janela aberta se chama Espírito Santo de Deus. Existe uma janela aberta e essa janela te faz acessar coisas acima daquilo que está acontecendo. Uma janela que está escancarada, uma janela que está aberta, que te faz acessar um outro nível de revelação nele. Sabe o que é difícil? O difícil é que às vezes para a gente acessar essa janela, a gente precisa fechar os olhos para tudo aqui fora. Às vezes é difícil, sabe por quê? Porque a gente está tão ligado nas coisas que estão acontecendo aqui, que a gente não consegue perceber que existe uma janela aberta para nós. Que existe uma janela que nos faz ver, nos faz enxergar além daquilo que nossos olhos podem ver. É tempo de você olhar para o lado certo. É tempo de você olhar para a direção correta. É tempo de você perceber movimentações maiores do que as movimentações da China, dos Estados Unidos da América, da Itália, do Brasil, das nações. É tempo de você olhar e ver a movimentação do reino de Deus. É tempo de você olhar e ver as movimentações do Espírito Santo de Deus, que é real. Ele é real. Sabe o que a gente tem visto nesses dias? Temos visto dias onde muitos que achavam que estavam ouvindo e sendo movidos estão perdidos. Muitos que estavam se apoiando em tantas estruturas, e de repente, num piscar de olhos, essas estruturas estão fechadas. E de repente, essa engrenagem que funcionava tão bem. Quantas pessoas, irmãos? Quantos líderes? Quantos ministros? Ministros que estavam apoiados em estruturas, hoje estão sem nenhumas estruturas. Pessoas que estão se sentindo perdidos. Pessoas que estão começando a perder a esperança, porque de fato as suas esperanças não estava no Senhor, estava nas estruturas. Sabe, eu pergunto agora, onde estão os resultados? Aonde estão os resultados, os bons resultados? Aonde estão os 7 passos para prosperar? Aonde estão os manuais para uma igreja próspera, grande, cheia de membros? Aonde estão
Aonde estão os treinamentos? Aonde estão a capacitação para se ter resultados e crescer? Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando o vento venta, meu irmão, quando as estruturas são tiradas do seu lugar, aonde ficam os resultados? Aonde fica a base e a estrutura onde os nossos pés estão apoiados? Aonde estão os seus resultados? Sabe o que é importante entender? É importante entender que em tempos de ventos fortes, se descobre aonde a casa está edificada. É importante entender que em tempos de ventos fortes, de tempestades, é onde nós descobrimos aonde está edificado a casa. Em Mateus 7:24 diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia. Você já deve ter me ouvido falar isso, mas eu falo de novo. O vento, a chuva e os rios vêm sobre as duas. Vem sobre a casa na areia e vem sobre a casa na rocha. O evangelho que te diz que o vento não vai soprar é um evangelho de mentira. O evangelho que te diz que os rios não vão transbordar é um evangelho de mentira. O evangelho que diz que as chuvas não vão chegar na sua casa, que a tempestade não vai bater, que os momentos de tristeza, que os momentos de dificuldade não vão vir, isso é um evangelho de mentira. Porque o vento vai soprar sobre a sua casa sim. O vento vai soprar sobre as nossas casas sim. O vento vai soprar sobre todos. Mas a diferença está onde está edificada a nossa casa. E é nesses dias que nós sabemos se a nossa casa está na areia ou se a nossa casa está na rocha. É nesses dias que nós descobrimos o quanto existem edificadores na areia, o quanto existem pessoas por querer edificar rápido, procuram um terreno areoso, procuram um terreno mais macio, um terreno mais fácil de perfurar, um terreno mais fácil de você fazer uma fundação. Pessoas que procuram a facilidade, pessoas que procuram, crescer rápido, pessoas que procuram aparecer rápido, pessoas que nesses dias de caos se tornam aqueles que se aproveitam disso, oportunistas do caos, que querem edificar rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que edificam na rocha sabem que não é fácil perfurar a rocha, sabe que não é fácil, sabe que precisa dedicar tempo. Você está querendo edificar rápido, você está querendo crescer rápido, você está querendo que o seu nome seja visto rápido, vai edificar na areia, mas tome cuidado, porque os ventos vão chegar. E os ventos chegaram, a tempestade chegou, nós estamos em meio a uma turbulência, meus irmãos, nós estamos em meio a tempestades, isso é real. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se a sua casa estiver edificada na rocha, você vai estar seguro nele, você vai estar protegido nele, sua família está guardada, sua vida. O mais importante, você tem paz. Você vai sentir o vento soprar. Lá onde eu moro, quando venta muito, você escuta o vento, você escuta o vento até assobiar. Você vai escutar o vento, você vai sentir. Mas eu vou te dizer uma coisa: sua casa vai permanecer firme e sólida nele, no Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Há tempo ainda, meu irmão. Você pode começar uma construção nova. Quem sabe esse vento chegou até você para derrubar a sua casa da areia. Quem sabe esse vento bateu forte aí para destruir essa construção tão frágil que você achou que era forte.
Quem sabe esse vento soprou para poder te mostrar realmente aonde está fundamentado a sua casa. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: não é tempo de ficar olhando para os destroços, não é tempo para ficar olhando, ver tudo desmoronar na sua frente. Comece a procurar a rocha para edificar uma nova casa nesse tempo. Comece a procurar, comece a entender a oportunidade que Deus está te dando de você construir num lugar sólido chamado Jesus. Comece a procurar e entender a oportunidade. Isso aí não veio para te destruir, isso aí veio para poder te fazer edificar da forma correta. É tempo de edificar na rocha. Só nesses dias a gente pode saber se a gente está edificando na rocha ou na areia. Só nesses dias nós podemos identificar e saber que os ventos sopram, e sopram forte. Os ventos sopram, e esse vento ele vem de forma devastadora. Sabe, nós estamos vivendo dias, irmãos, que é importantíssimo nós entendermos que é dia de nós termos novas experiências com o Espírito, vivenciarmos coisas novas, novos ciclos, novas estações com Ele. Sabe, dias onde a gente deve se esconder nele. Sabe o que é interessante? Dias como esse é onde nós deveríamos nos esconder nele, onde nós deveríamos estar, como diz as Escrituras, com a porta do nosso quarto fechado. E quando eu falo isso agora é literal, né? Porque realmente a gente tem que ficar em casa um pouco. Mas estar com Ele com a porta fechada é só você e Ele. Dias onde a gente precisa estar oculto nele. Sabe o que tem acontecido? Eu tenho visto pessoas que estão se aproveitando disso. Estão se aproveitando disso. E eu não vou generalizar, porque eu sei que existe uma igreja genuína se movimentando. Mas infelizmente existem os oportunistas do caos. Infelizmente existem aqueles que estão à procura de novos seguidores, à procura de um crescimento nas redes sociais, da sua influência. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós que somos e que vivemos a cada dia, nos movimentamos como igreja do Senhor. O Senhor é quem vai trazer a influência sobre as nossas vidas. É Ele quem vai nos colocar diante das pessoas. E sabe o que é interessante perceber nesses dias? Que às vezes a gente se preocupa tanto com os pixels do nosso smartphone e esquece do vizinho que mora do lado. Enquanto muitos aí estão sendo estrela diante dos pixels do seu smartphone. Eu falei legal agora. Tem gente do lado deles que estão precisando. Vamos olhar para o lado. Vamos parar de olhar para aquela câmerazinha. Vamos olhar para o lado. Vamos olhar para as pessoas. Sabe, nós como igreja temos ouvido a voz do Espírito. Nesses dias estamos orando por pessoas. Estamos intercedendo por pessoas. Estamos entrando em contato com pessoas. Cara, e é tremendo ouvir o que as pessoas nos dizem. É tremendo você mandar uma mensagem para alguém e você ouvir do outro lado a pessoa falando assim: caramba, eu não estou sozinho. Cara, é tremendo você mandar uma mensagem para alguém que de repente você conhece, mas até faz tempo que você não fala. Mas aí você ouve a voz do Espírito, manda uma mensagem, a pessoa, puxa vida, eu não sei nem o que falar. Eu não sabia, eu não imaginava que você estava orando por mim, obrigado. As pessoas não conseguem nem falar, não conseguem nem dizer. É assim que estão as pessoas nesses dias. Estão famintas. O mundo clama, mostra-nos o Pai. E nós somos a resposta. Você é a resposta. Existe sim uma igreja genuína que se move ao som do Espírito. Uma igreja genuína que se move de acordo com o vento do Espírito. Homens e mulheres de Deus, que como Elias, souberam ouvir o som violento do vento, souberam tentar perceber o movimento do fogo, do terremoto, mas mais importante que tudo isso, tiveram paciência para ouvir a voz de Deus na brisa suave.
Homens e mulheres de Deus que, como Elias, tiveram paciência, passaram pelo vento violento, pelo fogo, pelo terremoto, mas conseguiram ouvir na brisa suave a voz do Espírito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te dando condições de ouvir ainda mais a Ele. Deus nesses dias está te dando sensibilidade. Dias onde o Espírito Ele quer se mover de uma forma ainda maior sobre a sua vida. Sabe, enquanto homens de Deus, mulheres, enquanto um povo muitas vezes ouvia Deus no velho pacto através de símbolos, enquanto homens e mulheres de Deus ouviam e se relacionavam com Deus no velho pacto através de várias coisas, símbolos, cultos, através de alguns atributos visíveis, naturais, através até de objetos. No velho pacto, quando eles queriam entender onde estava Deus, eles procuravam onde estava a arca da aliança. Sim, uma caixa de madeira, que é onde a presença de Deus ali se manifestava. Enquanto no velho pacto eles ouviam a voz de Deus no vento, enquanto no velho pacto eles iam atrás de uma caixa de madeira, porque Deus ali se manifestava. Nós estamos em dias onde tudo se cumpriu em Cristo. Nós estamos em dias onde tudo foi consumado. Mudou, virou. Não estamos mais na velha aliança. Não estamos mais vivenciando dias em que o Espírito Santo vai soprar um vento aqui dentro para falar com a gente. Não estamos mais em dias onde nós precisamos ir atrás de uma caixa de madeira, porque assim ali Deus se manifestará. Não estamos mais em dias onde subir num degrau como esse, numa plataforma como essa, num altar, significa que é um lugar santo. Nós estamos vivendo dias onde tudo já aconteceu. Nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo da verdade, Ele habita em nós. Ele não é mais um visitante como outrora. Ele não é mais um visitante. O Espírito de Deus não é mais um visitante dos nossos cultos, igreja. O Espírito Santo não é mais alguém que convidamos. O Espírito Santo não é mais alguém que nós chamamos para fazer parte de algo, não. O Espírito Santo de Deus, Ele é um habitante agora. Ele habita. Paulo, um dia escrevendo para os irmãos de Éfeso, ele disse: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cara, é doido ler isso. Paulo escrevendo para uma igreja em Éfeso. E o que Paulo diz? E assim habite Cristo em vosso coração. Parece contraditório. Como que Paulo ora a Deus para que Cristo, para que a pessoa de Cristo através do Espírito habite nos fiéis? Mas Paulo não estava falando de alguém que não habitava, que visitava. Não, ele estava falando outra coisa. A palavra habitar que Paulo aqui estava se referindo no grego é katoikeu, que significa permanecer por toda parte, residir, morar e governar. Tem uma Bíblia, uma tradução que eu gosto, é a Bíblia Viva. Olha o que diz na Bíblia Viva: eu oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seu coração, morando em vocês, à medida que confiarem nele, que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? O Espírito Santo já está aí, Cristo já está aí, mas Ele quer se sentir como alguém que habita e não mais um visitante. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós misturamos
velha aliança com nova aliança. Nós misturamos velho pacto com novo pacto. Nós misturamos as coisas e tratamos o Espírito Santo como alguém que visita. Práticas que não tem mais poder, não tem mais vigor nesse tempo que fazemos, que muitos fazem. O Espírito Santo não é mais um visitante, ele é um habitante. Ele habita em nós. Eu creio que dias como esses são dias de alinhamento. Dias onde algumas coisas estão sendo manifestas por Deus. Dias onde Deus permite a exposição para poder curar, para poder tratar, para poder transformar a situação. Dias onde nós vemos algumas coisas acontecendo que demonstram realmente onde está o coração das pessoas. Temos visto nas mídias algumas coisas que às vezes até ficamos tristes, mas eu tenho uma convicção no meu coração: Deus está alinhando as coisas, Deus está produzindo alinhamento, Deus está se movimentando. O homem, quando caiu lá no Jardim do Éden, ele não perdeu um lugar de habitação. A maior tragédia na vida do homem lá no Éden não foi perder o Éden, mas foi não poder ser a habitação de Deus. A maior tragédia foi não poder ser a habitação de Deus. Em Gênesis 6:3 está escrito assim: o meu espírito, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. A maior tragédia do homem foi deixar de ser eterno, através da sua escolha de não comer da árvore da vida e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou de ser eterno, ele experimentou da morte e ele não pôde ser a habitação de Deus. Por causa disso, sim, o Espírito Santo se movimentou no velho pacto, na velha aliança, se movimentou como um visitante. Ele vinha e voltava, ele se manifestava nos juízes, nos profetas, nos reis, nos sacerdotes, cumpria um propósito, mas retornava para Deus. No velho pacto, sim, eles tinham que chamar. No velho pacto, sim, eles tinham que invocar. No velho pacto, sim, você vai ler várias passagens onde diz que Deus visitou a Sara e Deus visitou a Abraão. Você vai ver o termo visitar, porque era a realidade que eles viviam. Mas mesmo lá no velho pacto, houve uma promessa que foi feita. Joel se levanta um dia, inspirado por esse espírito de visitação, e ele disse assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Num tempo de visitação, Deus levanta um profeta e fala: um dia eu vou ir habitar em vocês. Foi exatamente isso que Joel profetizou. Um dia o Espírito ele vai ficar, ele vai descer e ele não vai subir mais, ele vai ficar. Foi isso que o profeta Joel profetizou. Dias aonde o Espírito do Senhor deixaria de ser um visitante e passaria a habitar nas nossas vidas. E foi tão lindo esse dia, foi tão tremendo. Em Atos dos Apóstolos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Naquele momento, no dia de Pentecostes, veio um vento, o som como de um vento, um som como de um vento impetuoso,
e soprou sobre eles. Sim, foi algo externo, foi algo que veio de fora, foi algo que veio do céu, um vento espiritual, um som, aonde eles puderam perceber, e veio sobre eles. E foi lindo o dia do Pentecoste. Mas deixa eu te dizer uma coisa, igreja do Senhor, nós não estamos mais vivendo um dia de Pentecoste, nós não esperamos mais um assoprar de um vento, nós não esperamos mais um dia, porque ainda alguns acham que avivamento é aquilo que acontece de fora para dentro, mas eu vou te dizer, nesses dias, o verdadeiro avivamento tem que acontecer de dentro para fora. Dias aonde nós não veremos mais um vento soprar nos ares, mas nós escutaremos um vento impetuoso soprando dentro do nosso espírito. Nós ouviremos o som desse vento. Porque não foi como foi nos dias do profeta Elias. Não foi como nos dias de Saul, Davi, de todos os heróis da fé. Não foi como nesses dias, é diferente. Não foi como no dia de Ezequiel, que estava diante de um vale de ossos secos. De repente hoje você olha para esse caos, você olha para tudo que está acontecendo e você se sente, parece que eu sou Ezequiel, diante do vale dos ossos secos. Pode até parecer mesmo, um vale de morte, um vale sem esperança, um vale sem vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nos dias de Ezequiel, ele orou ao Senhor, e a Bíblia diz que soprou um vento dos 4 cantos, e encheu aquelas pessoas. Mas nesses dias, quando você orar, não fique esperando o vento soprar dos 4 cantos. Quando você orar, e sair do seu momento de oração, abra sua boca, o vento vai soprar de dentro de você. Não fique esperando mais os ventos soprar. Tem muita gente intercedendo e orando, como se estivesse no velho pacto. Tem muita gente olhando para o céu, tem muita gente esperando um vento soprar, tem muita gente esperando acontecer coisas do lado de fora. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja do Senhor, o poder, o milagre, a manifestação do vento do Espírito está dentro de nós, está dentro de você. Tem tanta gente, que às vezes expressa assim: puxa vida, eu tenho um chamado missionário. Glória a Deus por aqueles que são genuínos. Eu tenho um chamado missionário. Eu vou na África, eu vou não sei na onde, eu vou na Ásia, eu tenho um chamado missionário. Ei, vocês que têm um chamado missionário, esse é o tempo. Seja um missionário. Seja um missionário dos seus vizinhos, seja um missionário da sua família, seja um missionário dentro da sua casa. Seja um missionário, manda uma mensagem, liga para alguém que você conhece, deixa o vento soprar de dentro de você. O vento não vai vir de fora, o vento está dentro de nós. Ezequiel orou e o vento veio dos 4 cantos da terra. Nós vamos orar e o vento vai soprar de dentro de nós. Nós já passamos esses dias. O vento que soprou e produziu vida, aquele exército que era ossos. O vento que soprou e foi derramado no dia do Pentecostes. Esse vento não está mais no céu. Esse vento está dentro de nós. Esse mesmo vento, irmãos, é esse mesmo vento. Esse mesmo vento que dá vida aos mortos. Esse mesmo vento que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Espírito Santo de Deus, está dentro de nós. E para a gente caminhar, para encerrar essa palavra, eu estava ali falando com Deus hoje à tarde, e o Senhor me mostrou um texto na palavra muito legal. E sabe como é que eu vejo o cenário que a gente está vivendo hoje? Como a movimentação dos ventos em relação às grandes embarcações. É assim. Sabe como eu vejo hoje todo o cenário mundial? Como o vento e as embarcações no mar. Esse texto em Atos fala de Paulo
após haver discursado diante do rei Agripas. Ele havia discursado diante dele, e um dado momento, por ele apelar por César, ele foi preso e foi conduzido para a Itália. E aí vem o texto, eu vou ler com vocês rapidamente. Se você quiser abrir aí na sua casa, Atos dos Apóstolos 27, versículo 7. Eu vou ler alguns textos aqui. Tem uns versículos que eu vou pular, mas eu vou ler na sequência para poder ser rápido. Atos 27, 7 diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre uma proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Soprando bradamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Somente até aqui. Irmãos, um texto onde Paulo, sendo ali levado como prisioneiro para a Itália, tinha um trajeto, né? Todas as embarcações, quando vão ao mar, eles têm um trajeto, um plano de navegação. Fazem uso dos instrumentos de navegação, mapas, bússolas e outros instrumentos que eu não conheço, porque eles têm um plano de navegação. E com esse plano de navegação, eles conseguem sair de um ponto e chegar até outro ponto. Só que isso só é possível se o vento não atrapalhar. Eles tinham um plano de navegação, mas quando estavam próximos a atracar num lugar aonde eles achavam que deveriam estar, o texto diz, Lucas, né, que escreveu esse livro de Atos, o doutor Lucas, ele disse que um vento violento veio de forma poderosa contra a embarcação, eles não conseguiram atracar.
Eles tentaram com todas as técnicas e habilidades para poder atracar, para poder cumprir com aquele trajeto, mas eles não conseguiram ao ponto de se deixarem levar pelo vento. E o vento começou a levar eles violentamente para outro destino. O vento começou a levar eles de uma forma totalmente violenta para outro rumo. Ou seja, eles não estavam mais pautados naquilo que eles haviam planejado, porque o vento de forma violenta os arrancaram daquilo. Tem algumas coisas que eu achei muito tremenda, alguns detalhes. Eles estavam tentando atracar em Creta. E a palavra Creta no grego quer dizer lugar mais perto, ou mais perto. Sabe o que eu vejo nisso nesse tempo? Eu consigo fazer uma leitura nesse tempo em que as pessoas, elas querem e não sabem como, mas elas querem sim se aproximar de Deus. As pessoas sim desejam estar mais perto de Deus, mas não sabem como, não tem direção. E dias como esse, onde um vento tão forte e violento consegue arrancá-los dos seus trajetos, dos seus planejamentos, nesses dias sim, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar uma igreja que tem influência, uma igreja que não vai para as mídias sociais para brigar entre si, não. Uma igreja que olha para aqueles que estão sedentos de Deus. Uma igreja que não está preocupada em quantos seguidores vão ter nas suas mídias, mas não, vão buscar aqueles que estão desorientados. Essa igreja vai conduzir as pessoas para mais perto de Deus. Olha outra coisa interessante, eu estou caminhando para o final. Olha o nome do vento que se levantou, até difícil falar, né? Diz que quando eles estavam quase atracando em Creta, nesse lugar mais perto, se levantou um vento chamado Euroaquilão. Eu ia falar isso para você agora, repita comigo, Euroaquilão. Euroaquilão. Sabe o que significa Euroaquilão? Agitação violenta. Isso mesmo. Eles estavam próximos de atracar e de repente veio uma agitação violenta que os arrancou, que os levou para outra direção. Eles foram levados por uma agitação violenta e ficaram à deriva, e ficaram sendo conduzidos pelo vento. Eles não conseguiam assumir o controle, eles não conseguiam assumir o controle do barco. Eles não conseguiam, tomar nas mãos ali o leme e dar direção, não. Porque tem momentos da nossa vida que o Senhor vai arrancar das nossas mãos a capacidade de conduzir as coisas. E se isso ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, deixa eu te dar uma notícia. Não é para te botar medo, mas é para te preparar. Deus vai tirar o controle das suas mãos. E não é para te destruir. Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele quer ter o controle da nossa vida. Ele que quer governar. E eles foram então levados por uma agitação violenta. E olha que doido. Eles queriam atracar em Creta, mas não conseguiram. Aí eles começaram a ficar eu acho que eu entendi assim no texto, meio que às beiradas de uma ilha bem pequena. Diz o texto que eles ficaram sob a proteção de uma pequena ilha chamada Cauda. E essa ilha chamada Cauda significa coxo, defeituoso ou fraco. Sabe o que o Senhor falou no meu espírito, irmãos? Nesses dias de agitação violenta, Deus está levantando aqueles que não são. Aqueles que não são para poder envergonhar aqueles que são. São dias onde Deus vai levantar aqueles que não têm influência para poder gerar coisas poderosas através do Espírito. Dias onde o Senhor vai abater o soberbo e vai levantar o humilde. Dias onde o Senhor vai levantar um avivamento sem face. Às vezes a gente como igreja, a gente clama tanto por avivamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda nunca estudou as Escrituras ou a história da humanidade, você não sabe que todo avivamento
ele vem depois de um cenário caótico. Agora, irmãos, é o tempo de um verdadeiro avivamento acontecer. Um avivamento sem face. Um avivamento onde esses coxos, esses que não são, vão se levantar. E serão levantados por Deus, para poder fazer muito, muito, movidos pelo Espírito do Senhor. Depois de serem açoitados pelo vento com as próprias mãos, eles começaram a lançar ao mar as estruturas, a armação do navio. Ou seja, a tempestade era tão forte que o navio começou a quebrar, a despedaçar. Vocês já viram aqueles filmes, né, de navios no mar, aquelas grandes tempestades? É mais ou menos isso. A tempestade era tão forte que o navio começou a despedaçar. E a Bíblia diz que eles, com as próprias mãos, eles começavam a lançar ao mar os pedaços do navio, as estruturas do navio, eles iam lançando. Sabe, irmãos, é dias da gente lançar a mão das estruturas. É dias da gente lançar mão das estruturas que a gente se apoiava. Ei, o que é que você apoiava? Ei, o que é que você se sentia seguro nesses dias? Sabe o que Deus está falando? Que nós devemos, com as nossas próprias mãos, ou seja, com o nosso próprio proceder, abrir mão das estruturas que nos produziam segurança. É dias onde você deve falar assim: não, eu nunca mais vou confiar nisso. Eu nunca mais vou confiar num salário. Eu nunca mais vou confiar numa empresa. Eu nunca mais vou confiar numa economia. Eu nunca mais vou confiar nessas coisas, porque eu decido a partir disso tudo confiar no único Senhor da minha vida. Eles começaram a lançar com as próprias mãos as estruturas que os mantinham em cima das águas. Eles começaram a lançar a mão. É isso aí. Depois de muitos dias, parecia que não haveria mais esperança, mas Paulo se levantou com uma voz profética no meio do caos. Sabe o que é o verdadeiro vento do Espírito? São homens que se levantam no meio do caos e abrem a sua boca e manifestam a Cristo. Somos nós, igreja do Senhor, que nos levantamos no meio do caos. Paulo se levantou no meio deles, e ele começou a falar, e ele disse: mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Ei, bom ânimo. Ei, bom ânimo. Deus está no controle de todas as coisas. Ei, bom ânimo você aí na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai sair disso mais forte. Ei, você que está aí, bom ânimo, porque Deus vai fazer o quê? Ele vai transformar o caos em um ambiente de manifestação da sua glória. Esses são os dias, enquanto você ficar preocupado, porque de repente os recursos da sua casa estão acabando. Para de olhar para isso. Olha para o seu vizinho que está precisando mais do que você. Ei, em vez de você ficar entrando toda hora na sua conta bancária para ver o quanto está negativo, ei, para com isso. Usa o seu WhatsApp, manda uma mensagem para alguém. Fala para ela assim: eu estou com você, eu estou orando pela sua vida. Liga para alguém e fala assim: ei, você não está sozinho. Mas profeta, as coisas estão difíceis para mim. Eu sei, meu irmão, está difícil mesmo. Todos nós estamos tendo que enfrentar dificuldades, mas esse é o tempo de você pegar o seu telefone e ser uma voz profética na vida de alguém. Se levanta aí, meu irmão. O vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar. Ele vai soprar da sua casa, ele vai soprar de dentro de você. Paulo se levantou e disse: ei, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmão, você pode ligar para alguém, para falar para alguém e dizer assim: ei,
Deus falou comigo a respeito de você. Ei, Deus me mostrou você e eu estou orando por você. Será que você pode fazer isso? Será que você pode falar com alguém? Eu sei, para muitos é uma barreira, é difícil. Paulo assumiu e disse: ei, um anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite e falou comigo. E sabe o que o anjo falou para Paulo dizer? E Paulo disse, porque Paulo confiava em Deus. Paulo disse: não temas. Paulo, eu não sei, profeta, eu não sei o que falar, eu não sei que mensagem enviar. Liga, manda mensagem e diz assim: olha, não temas, não tenha medo, eu estou orando por você, Deus é contigo. Paulo se levantou em meio ao caos, porque ele tinha uma palavra certa. Irmãos, não se levante para falar aquilo que Deus não falou. Se levante para falar aquilo que o Senhor tem falado. E nós sabemos quando é o Senhor que está falando, porque o Senhor não produz contenda. O Senhor não produz acusação. Quem acusa é outro espírito, chamado acusador. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não acusa. A voz de Deus não expõe. A voz de Deus não machuca. A voz de Deus não humilha. Nesses dias nós precisamos ser voz do Senhor sobre a vida das pessoas. O Espírito da verdade convencerá de tudo que eu vos digo. O Senhor Jesus falou a respeito do Espírito. Ele vos fará lembrar de tudo. Ele colocará na sua boca as palavras. São esses dias que nós estamos vivendo. Esses dias são dias da gente se levantar e dizer assim: Senhor, sopra de dentro para fora. Sopra de dentro para fora. Nós vamos adorar o Senhor mais um pouquinho aqui. Eu quero orar por você. Esse louvor fala assim: eu me rendo. Eu me rendo. Paulo, naquele naufrágio, ele disse: não teve como, a gente teve que se render. Meu irmão, é engraçado, né? Quando a gente fala eu me rendo, eu não sei na sua mente, mas na minha mente vem a primeira cena que vem, é alguém chegando com uma arma, apontando e falando assim: mãos ao alto. E aí o que você faz? A primeira coisa que você faz: eu me rendo. Se render vem diante de uma situação onde não tem para onde fugir. Aqueles que estavam com Paulo no navio não tinha como resistir à agitação violenta do vento. Eles não tiveram como resistir, eles tiveram que se render. Eles tiveram que se render ao vento de poder. Eles tiveram que se render ao vento que soprou. O vento que fez com que eles mudassem o percurso. São dias de ouvir a Deus. E muitos vão ter que mudar de percurso. Líderes de igreja vão ter que mudar o percurso. Muitas vidas vão ter que mudar o percurso. Mas nós precisamos nos render. Feche seus olhos aí na sua casa, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós vivemos o cumprimento de uma promessa. Hoje, Senhor, o teu Espírito não é mais um visitante. Não tem como convidar o Espírito para fazer parte de um culto, sendo que quando nós nos reunimos para cultuar, Ele já está dentro de nós. Não tem como mais cantarmos e dizer que Ele precisa visitar ou que a gente vai receber uma visita dEle. Não, Ele habita dentro de nós. Não tem como mais orarmos e pedir como aconteceu no dia de Pentecoste, para que um vento de fora sopre, porque ele já não vai vir mais do céu. O vento, o Espírito habita dentro de cada um de nós.
Não tem como mais orar para dizer para esse vento dos 4 cantos soprar sobre um vale, porque agora a única maneira dele soprar sobre um vale é quando a gente profetiza sobre ele. Você tem o vento do Espírito dentro de você. Você tem o vento. Eu vou terminar, Senhor, orando a palavra que o Senhor Jesus fez com os discípulos. Chegou até eles e disse: Pai seja convosco. E depois de haver falado isso, soprou sobre eles o Espírito. Nós temos, Senhor, autoridade no Teu nome. Nós podemos soprar o Espírito sobre a vida das pessoas, através de palavras, que o Senhor ministrar dentro de nós. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos dias de soprar dos ventos, dia em que o vento do Espírito vai soprar e muitos vão se render. Eu profetizo que familiares seus vão se render ao vento. Eu profetizo que vizinhos, eu profetizo que muitos de nós ouviremos testemunhos de pessoas que vão se render ao vento. Eu profetizo que nesses dias de agitação violenta, de vento impetuoso soprando sobre todas as nações, serão dias de colheita, serão dias onde muitas vidas serão tocadas, serão dias em que muitas pessoas começarão a edificar em cima da rocha e nunca mais edificarão sobre a areia. Dias de alinhamento, dias de poder, dias de rendição ao Senhor. Eu declaro isso sobre você. O Senhor é sobre a sua vida. O Senhor é sobre a sua casa. O Senhor é sobre o seu sustento. O Senhor é a tua provisão. Ele cuida de ti. Ele chegará no tempo certo na sua vida. Ele vai conduzir você nesses dias. Ele vai abrir as portas que estão fechadas. Vai fechar portas que estão abertas. Mas vai conduzir você nesses dias, eu declaro sobre a sua vida. Dias de alinhamento. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.